Dia, meu nome é Daniele Brandão de Souza. O título do meu trabalho é Análise numérica de blocos sobre estacas, considerando a influência do solo. Os elementos de fundação são elementos que possuem a função de transmitir as ações da estrutura para o solo. Existem dois tipos de fundações: as fundações superficiais ou as fundações profundas. As fundações superficiais, elas transmitem suas ações pela base. Já as fundações profundas, elas transmitem as suas ações pela superfície lateral, pela base ou por ambas. Um tipo de fundação profunda bastante utilizado são as estacas. E quando se utiliza as estacas, é necessário que se utilize um elemento para transmitir as ações do pilar para as estacas. Esse elemento ele é chamado de bloco de coroamento ou bloco sobre estacas. Por ser um elemento que não permite inspeção visual, é necessário que se conheça a fundo seu comportamento em serviço para gerar um dimensionamento mais efetivo e que vai garantir uma segurança maior. O principal método para se dimensionar o bloco sobre estacas é o método de bielas e tirantes. Esse método ele consiste na idealização de uma treliça, em que há superfície em que geralmente é localizada a armadura é chamada de tirante, em que sofre a tração, e a parte inclinada ela é chamada de biela, em que sofre a compressão. E o elemento em que une esses dois elementos é chamado de nós, de ligação. Então, esse trabalho ele teve como objetivo realizar um estudo de caso de blocos sobre estacas com pilares associados com a geometria em L, em que esses modelos foram comparados com o modelo com o pilar retangular de área equivalente e através da análise de modelagem computacional, utilizando o software ANSYS, foram considerados materiais com comportamento elástico e linear. Então, como objetivo específico do trabalho, foi encontrar as ações das estacas e a porcentagem das reações transmitidas para o solo, comparar esses resultados obtidos em cada um dos modelos e analisar os resultados e a influência dos parâmetros analisados. Então, foram determinados 36 modelos em que foram alterados alguns parâmetros. Todos os blocos eles possuem 12 estacas, são estacas quadradas com a dimensão de 29,5 por 29,5. O comprimento das estacas foi definido como 6 metros e foram alterados alguns parâmetros nos modelos, que foram a presença ou não do solo, em que nos modelos que foi considerada essa influência do solo, foi utilizada uma sondagem como base de análise, né, para determinar os parâmetros do solo. Também foi alterada a geometria do pilar, então em alguns modelos foi utilizado pilares associados com o formato em L, em outros modelos foi um pilar retangular com área equivalente ao dos outros dois pilares. A resistência característica à compressão do concreto, ou FCK, também foi alterada. Então, ela foi considerada como 25 MPa, 35 MPa e 45 MPa. A altura dos blocos também foi variada. Foi considerada como 54 centímetros, 110 centímetros e 165 centímetros. A carga atuante dos blocos ela foi considerada como 130 toneladas força nos blocos com pilares associados e 260 toneladas força nos blocos com pilar equivalente. E através da sondagem foi determinados parâmetros do solo para ser utilizado nos modelos em que vai ser considerada a influência do solo. Então, com isso, através dos valores de NSPT e da característica do solo, foram determinadas, né, o módulo de elasticidade
e o coeficiente de Poisson. A altura dos blocos ela foi determinada de acordo com a ABNT, com a NBR 6118, em que ela determina que as bielas inclinadas elas devem ter um ângulo de inclinação em que sua tangente deve estar entre 0,57 e 2 em relação ao eixo da armadura longitudinal do elemento. Então, com isso, foi considerada uma altura mínima, uma altura máxima e uma altura média. Então, foram encontrados os valores de 54, 110 e 165 centímetros. Então, o primeiro resultado analisado foi as reações nas estacas. As reações nas estacas foi possível verificar que o parâmetro FCK ele não influenciou de uma forma considerável nos modelos. Apenas nos modelos, em alguns modelos com o menor FCK, o valor de 25, que as reações foram concentradas mais nas estacas centrais. Já o parâmetro altura, foi possível determinar que nos blocos com a menor altura, os maiores valores de reações foram concentrados nas estacas das duas fileiras intermediárias, Então, não foram nas estacas do canto, então foram nas centrais e intermediárias. E isso aconteceu principalmente nos modelos em que não teve a consideração do solo. Em relação à geometria do solo, à geometria do pilar, foi possível perceber que nos blocos com pilar retangular teve uma concentração maior das reações nas estacas centrais e nos pilares associados uma concentração maior em duas estacas laterais, que seriam a estaca 5 e a estaca 8. Já ao analisar a influência ou não do solo, foi possível verificar que nos blocos em que não se considera a influência do solo, as reações foram concentradas nas estacas centrais e nos modelos em que se considera a influência do solo, os maiores valores de reações encontrados foram nas estacas de canto. Em relação ao valor de porcentagem que foi determinado da reação que é transmitida para o solo, nos modelos em que tem a influência do solo, foi possível determinar que ao alterar bastante a altura, ocorre uma diminuição muito grande no valor de reação que é transmitida para o solo, sendo que nos modelos com altura menor, os resultados de reação foram parecidos. Então, analisando esses resultados, podemos concluir que, principalmente nos blocos em que as estacas apresentam muita resistência de ponta, é fundamental que o cálculo das reações das estacas seja realizado através de um processo tridimensional, para se determinar melhor os valores em cada estaca, para se ter um dimensionamento melhor. Então, é esse meu trabalho. Muito obrigada.